Todo mundo já ouviu falar do Triângulo das Bermudas, certo? Aquele lugar sinistro e repleto de mistérios, famoso por histórias de navios e aviões que desapareceram sem deixar rastros. Mas e quanto ao Triângulo de Afar? Já ouviu falar? Se eu te disser que esse lugar é tão sinistro e mortal quanto o Triângulo das Bermudas, você acreditaria? Estamos falando de uma região com calor extremo, lagos de lava borbulhantes, piscinas de enxofre e temperaturas que ultrapassam os 60 graus na sombra. Um verdadeiro inferno na Terra. Mas o mais impressionante é que, contra todas as probabilidades, existe vida por aqui. E essa vida extrema despertou o interesse de ninguém menos que a NASA. Onde fica esse lugar? Quem são os seres que desafiam as condições mais hostis? E qual é o interesse da NASA nesse ambiente surreal? Tudo isso e muito mais você vai descobrir agora em mais uma viagem por esse belo mundo. Número 1. Localização e dados geográficos. Vamos explorar o Triângulo de Afar, uma região que mais parece uma cena de filme. Localizada no leste da África, entre a Etiópia, Eritreia e a República do Djibouti. Essa área é onde 3 placas tectônicas estão em um divórcio lento, se afastando a um ritmo de 1 a 2 centímetros por ano. E esse movimento geológico não é nada discreto. A intensa atividade sob a crosta terrestre coloca tanta pressão que a superfície racha e se transforma. Fissuras, vulcões, escarpas, falhas, fumarolas e fontes termais brotam como se estivessem em uma apresentação de efeitos especiais. E para quem está vendo agora a imagem capturada pela NASA, dá até a impressão de que estamos vendo um cenário congelado, não é mesmo? Só que aqui, as aparências enganam. Nada de gelo por aqui. Na verdade, o magma corre solto logo abaixo da superfície, alimentando nada menos que 12 vulcões ativos. E os tremores de terra são quase parte do pacote básico dessa região. E falando em lugares extremos dessa região de Afar, temos o Lago Assal, na República do Djibouti, o ponto mais baixo de todo o continente africano, a incríveis 155 metros abaixo do nível do mar. Esse lago é uma verdadeira joia. Devido à sua baixa altitude, o Mar Vermelho já invadiu a área várias vezes no passado, deixando depósitos de sal que são explorados até hoje pelos mercadores locais. Com uma profundidade média de 7,5 metros e algumas áreas com mais de 20 metros, o Lago Assal se estende por 10 quilômetros de comprimento e 7 de largura. Em um cenário de deserto quente, ele chega a incríveis 52 graus Celsius no verão, praticamente uma sauna natural. A salinidade também chama a atenção, 10 vezes maior que a do mar. Por tudo isso, ele é considerado um tesouro nacional e está em uma área protegida. Inclusive, já estão até cogitando incluir o lago na lista de patrimônio da Unesco. Mas por mais impressionante que seja o Lago Assal, ele não chega perto da nossa estrela de hoje, a Depressão de Danakil, uma das regiões mais remotas e desafiadoras do mundo, localizada na Etiópia. É para lá que estamos indo agora. Número 2. Depressão de Danakil. Esse, sem sombra de dúvidas, é um dos lugares mais extremos e fascinantes que você pode imaginar. Localizado onde as placas tectônicas africana e árabe se encontram, essa área é basicamente um laboratório geológico gigante, onde a Terra nunca fica parada. Entre o Mar Vermelho e o Vale do Rift africano, a região atrai cientistas, aventureiros e curiosos do mundo todo. Ao pisar aqui, é como se você entrasse em um cenário de ficção científica. Lembra daquele filme chamado O Vingador do Futuro, que foi sensação em 1990, que mostrava Arnold Schwarzenegger em Marte? Pois é, o cenário aqui lembra bastante outros planetas. A Depressão de Danakil é famosa, ou, dependendo do ponto de vista, infame, por suas condições climáticas que desafiam qualquer um. Estamos falando de uma média anual que varia de 35 a 45 graus Celsius,
com picos que ultrapassam os 50 graus. É quente a ponto de fazer até o deserto parecer refrescante. E com quase nenhuma chuva caindo por aqui, o ambiente é tão seco quanto se espera, criando uma paisagem árida e fascinante. Mas é justamente esse calor extremo que faz dessa região um lugar tão único. As altas temperaturas e a atividade geológica proporcionam fenômenos que não se encontram em qualquer lugar. E falando em espetáculos geológicos, não dá para deixar de mencionar uma das estrelas da região, o vulcão Erta Ali. Número 3. O vulcão Erta Ali. Conhecido como a Porta do Inferno pelos locais, o vulcão Erta Ali faz jus ao apelido. Imagine uma montanha com uma cratera que mais parece uma piscina de fogo. É exatamente isso que você encontra aqui. Seu nome, que significa montanha fumegante, já dá uma pista do que está por vir. No centro da cratera, um lago fervente de lava lança gases sulfurosos no ar, criando um espetáculo que parece saído diretamente das profundezas do planeta. E não é de hoje que ele impressiona. O lago de lava permanece ativo há mais de 100 anos, algo que fascina cientistas e atrai aventureiros do mundo todo. Número 4. Lago Salgado de Karun. Outro lugar que não pode faltar no nosso tour é o Lago de Karun, também conhecido como Lago Assali. Imagine uma enorme planície de sal que se estende até onde a vista alcança, formando uma paisagem branca e ofuscante sob o sol de rachar. É um cenário que parece até editado, mas a realidade aqui é tão extrema quanto fascinante. Por séculos, essas planícies de sal foram mineradas pelo povo Afar. E, aliás, já vamos falar mais sobre eles, porque a história desse povo é daquelas que impressionam. Só para dar uma ideia, esses povos tinham uma política de recepção, no mínimo, peculiar. Intrusos indesejados perdiam os testículos como cartão de boas-vindas. Mas, seguindo nosso trajeto e mantendo a integridade física, chegamos a outra atração surreal, a famosa segunda porta do inferno da região, a área de Dalol. Número 5. Dalol. Por que Dalol é chamado de a Porta do Inferno? Bom, motivos não faltam. Este lugar é tão extremo que qualquer descrição de inferno literário começa a fazer sentido. Até as palavras dos apóstolos Mateus e Lucas, sobre chamas ardentes e sede insaciável, parecem encaixar perfeitamente aqui. Dalol, localizado na depressão de Danakil, é o lugar habitado mais quente da Terra, com uma temperatura média no verão que facilmente ultrapassa os 46 graus Celsius. E isso é na sombra. Por volta do meio-dia em junho, você literalmente sente o ar queimando ao seu redor. Mesmo sem um vulcão ativo, o calor aqui já seria uma tortura. Falando em vulcões, o vulcão de Dalol teve sua última erupção significativa em 1926, deixando para trás uma cratera que se encheu de água ácida graças às atividades geotérmicas subterrâneas. O resultado foi uma paisagem surreal com cores vibrantes que variam do branco ao amarelo e vermelho, tingidas por minerais como enxofre e potássio. É uma explosão de cores e um cheiro nada agradável que lembra ovo podre. Quando Mussolini anexou a Etiópia em 1935, os italianos se interessaram por essa riqueza de enxofre. Hoje, o que sobrou é uma cidade fantasma, com ruínas italianas em meio a um solo amarelo devido ao elemento químico. O cenário se torna ainda mais inacreditável nas proximidades do vulcão, com geysers expelindo água subterrânea aquecida pelo magma, resultando em poços rasos com cores que vão do verde ao laranja, devido às variações de oxidação do ferro dissolvido. E embora pareça que estamos falando de um planeta alienígena, há vida aqui, mas apenas a vida que desafia os limites, e são essas vidas que intrigaram até a NASA, e já vamos falar delas mais adiante. Com pH negativo, ou seja, menor que zero, os poços d'água em Dalol
são mais ácidos que até mesmo uma bateria de carro. E, para completar o cenário infernal, estamos a 125 metros abaixo do nível do mar, com uma cratera vulcânica de 30 metros de diâmetro, que relembra a última grande erupção. Além disso, as fumarolas, emissões de vapor e gases vulcânicos adicionam uma sensação de movimento e misticismo ao local. A lenda local liga Dalol ao portão do inferno, um eco inspirado pelo antigo livro de Enoque, que fala de um abismo que engoliria a terra pelo fogo. Não é à toa que Dalol significa decadência na língua da tribo Afar. Um nome que reflete a beleza e a severidade desse lugar deslumbrante e desafiador. Entendeu agora o motivo de ser conhecida como a segunda porta do inferno da região? Número 6. Os Afar. Agora é a vez de conhecermos os lendários Afar, que também são conhecidos como Danakil. Obviamente uma referência direta da região em que moram e há séculos chamam de lar, mesmo sendo um dos lugares mais inóspitos do planeta. Afinal, quando sua casa é apelidada de porta de entrada para o inferno e terra da morte, você já sabe que não estamos falando de um lugar qualquer. Os Afar habitam principalmente o nordeste da Etiópia, além de partes da Eritreia e Djibouti, e são conhecidos como um dos grupos nômades mais tradicionais do chifre da África, com uma população estimada em cerca de 2 milhões de pessoas. Eles levam uma vida de pastoreio, cuidando de rebanhos de camelos, cabras, ovelhas e bovinos, e se movendo de acordo com as estações em busca de água e pastagem. Não é fácil sobreviver por aqui, mas eles fazem isso com maestria. Organizados em clãs com uma estrutura hierárquica tradicional, os Afar têm líderes locais que resolvem disputas e mantêm a comunidade unida. E não é só com os animais que eles lidam. Eles também são mestres na coleta de sal da depressão. Por séculos, mineradores Afar têm viajado longas distâncias, geralmente em caravanas de camelos, para extrair placas de sal dos arredores do Lago Afar. Conhecido como ouro branco, o sal foi usado como moeda na Etiópia até o século XX. O processo é exaustivo. Os mineiros passam horas ou até dias em suas jornadas, extraindo o sal manualmente e cortando-o em placas de cerca de 3 quilos. Depois, carregam tudo em camelos, que viajam em grupos guiados por pastores durante a longa caminhada pelo deserto. Ao longo do século XX, a região atraiu o interesse de investidores de fora, como europeus, indianos e americanos, que tentaram lucrar com a riqueza mineral da área. Porém, a maioria dessas minas foi abandonada. Ou seja, é um lugar que não é para qualquer um. Mas além de pastores e mineradores, eles são bons de briga. Número 7. Guerreiros cruéis. Historicamente, os Afar carregam a fama de serem guerreiros ferozes e protetores implacáveis de suas terras e tradições. Antes da ocupação italiana durante a Segunda Guerra Mundial, os intrusos que ousavam atravessar seus domínios sem permissão recebiam um comitê de recepção nada acolhedor. E é aqui que as histórias sobre mutilação, como cortar os testículos de inimigos, entraram em cena. Esse tipo de marcação cruel tinha um objetivo claro: proteger suas terras a qualquer custo e mandar um recado bem direto para quem pensasse em desafiar sua autoridade. A chegada dos italianos durante a ocupação militar alterou profundamente a dinâmica da região. Eles tentaram controlar os Afar, enfraquecendo suas práticas culturais e sua estrutura de poder local. As tradições, incluindo o sistema de justiça tribal, foram vistas pelos colonizadores como ameaças que precisavam ser domesticadas. Esse período mudou a forma como os Afar lidavam com intrusos e reestruturou as relações de poder na região. Atualmente, práticas como essas não acontecem mais. No entanto, um grupo radical conhecido como a Frente de Unidade Democrática Revolucionária de Afar, conhecida pela sigla ARDUF, ainda é ativo.
Essa organização surgiu com o objetivo de defender os interesses do povo Afar e lutar contra o domínio de forças externas em suas terras. Seus métodos e crenças, porém, têm sido controversos. Em janeiro de 2012, um incidente chamou a atenção internacional quando um grupo de turistas europeus foi atacado na região do vulcão Erta Ali. O ataque resultou na morte de 5 turistas, com 2 sendo feitos reféns e outros 7 feridos. Desde então, recomenda-se que turistas contratem guias armados para visitar essa região, com a segurança sendo uma questão importante. Número 8. Celeiro científico. Lembra que mencionamos que existem formas de vida que desafiam a compreensão aqui? Pois bem, estamos falando de micro-organismos extremófilos, as pequenas criaturas que se adaptam e prosperam em condições de calor extremo, acidez e salinidade. Eu sei que esse nome é complicado, mas micro-organismos extremófilos não são mais e nada menos que organismos microscópicos, como bactérias e arqueias que vivem em condições extremas, que seriam letais para a maioria das outras formas de vida. O termo extremófilo vem do grego e significa amante do extremo. Esses seres são encontrados em ambientes com temperaturas muito altas ou muito baixas, em locais com acidez extrema, alta salinidade ou radiação intensa, como fontes termais, águas ácidas, lagos extremamente salgados, calotas polares e até mesmo áreas com radiação nuclear. E como já se é de esperar, se existe esse tipo de vida, obviamente existem cientistas no lugar. Cientistas de todo o mundo consideram este lugar um verdadeiro celeiro de possibilidades. A atividade vulcânica contínua cria um espetáculo visual, é verdade, mas também é um laboratório vivo para estudar processos geológicos em tempo real. Em 2016, pesquisadores de várias partes do mundo, incluindo o Centro de Astrobiologia de Madrid, a Universidade de Bolonha e a Universidade de Mekelle, se aventuraram em Dalol com um objetivo claro: estudar esses micro-organismos extremos que conseguem sobreviver onde a maioria dos seres vivos jamais ousaria pisar. Desde fontes termais até lagos salgados, eles vivem onde o ambiente é mais hostil, o que pode nos dar pistas preciosas sobre a vida em outros planetas. E é aqui que entra a NASA. A Agência Espacial Americana está de olho nesses micro-organismos porque eles podem revelar segredos sobre a vida em outros planetas. Os extremófilos, como são chamados, oferecem pistas de como a vida poderia existir em ambientes extremos, como Marte ou até nas luas de Júpiter. Em vez de buscar apenas água líquida, talvez a chave seja procurar por formas de vida que possam sobreviver respirando metano ou se alimentando de substâncias químicas em condições hostis, muito diferentes do que conhecemos na Terra. Ou seja, Dalol, com seu calor e acidez extremos, é muito mais do que uma curiosidade geológica. É uma janela para entender os limites da vida, na Terra e, quem sabe, em outros mundos. E assim, chegamos ao fim de mais uma jornada fascinante, desta vez pelo belo mundo do Triângulo de Afar, e com Dalol e suas paisagens que mais parecem de outro planeta. Agora, queremos saber sua opinião. Deixe seu comentário e compartilhe suas impressões com a gente. Se você gosta de explorar lugares únicos, cheios de histórias incríveis e fenômenos que desafiam tudo o que conhecemos, continue com a gente. Tem muita coisa extraordinária esperando para ser desvendada. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Até a próxima.